Vamos orar hoje o Salmo 14. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. O Salmo 14 começa com uma afirmação forte. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Essa frase já nos pega de surpresa, porque é um convite a olhar para a realidade da fé e da vida. Quando o salmista fala do insensato, ele não está se referindo apenas àquela pessoa que verbalmente diz que Deus não existe, mas também àquele que vive como se Deus não existisse. Quantas vezes nós mesmos, mesmo acreditando em Deus, agimos como se Ele não estivesse ali? É como quando a gente está com raiva, desanima ou perde a paciência e esquece que Ele está olhando para nós, nos sustentando e querendo que escolhamos o bem. Senhor, eu te peço agora que me ajudes a não ser insensato, que eu não viva como se o Senhor não existisse, que eu não feche os olhos para a tua presença. O Salmo continua mostrando que esse tipo de atitude gera corrupção, injustiça, falta de bondade, e se a gente parar para pensar, é exatamente o que acontece no nosso dia a dia quando as pessoas esquecem de Deus. No trânsito, quando alguém xinga ou passa por cima do outro. No trabalho, quando a ambição fala mais alto do que a honestidade. Dentro das famílias, quando o orgulho não permite que haja perdão. Essas pequenas atitudes, que parecem banais, são reflexo dessa insensatez, porque quando esquecemos de Deus, abrimos espaço para a maldade tomar conta. Às vezes, basta olhar o noticiário para ver a realidade do que o Salmo diz. A violência, a corrupção, o egoísmo, tudo isso vem do coração humano que se fecha para Deus. Mas a boa notícia é que Deus olha para os céus e procura os que ainda o buscam, os que ainda o invocam. Isso me traz esperança, porque mesmo em meio ao caos, sempre há aqueles que resistem e tentam viver na justiça. Senhor, que eu seja contado entre esses, que mesmo com tantas tentações, eu nunca deixe de te buscar. O salmista diz que Deus olha do céu para ver se existe alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Ele. E isso é maravilhoso, porque mostra que não somos invisíveis. Quantas vezes a gente pensa que ninguém vê nossos esforços, nossas lutas, nossas tentativas de ser uma pessoa melhor? Muitas vezes passamos despercebidos até pelas pessoas mais próximas. Mas Deus, Ele olha, Ele vê cada detalhe. Quando você deixa de responder com raiva, quando você escolhe perdoar, quando você ajuda alguém em segredo, Ele vê. É como quando a gente faz algo bom que ninguém reconhece. No coração pode até vir a frustração, mas aí entra a fé. Deus viu, e isso basta. Senhor, obrigada porque o Senhor me enxerga. Obrigada porque mesmo quando ninguém percebe meus esforços, o Senhor percebe. Mas o Salmo também nos lembra de algo importante, que todos nós em algum momento nos desviamos, caímos, erramos. É um alerta para não cairmos na armadilha de nos acharmos melhores que os outros. Quantas vezes julgamos alguém achando que somos mais corretos, mas, se formos sinceros, também temos nossas falhas. O Salmo nos iguala nesse sentido. Todos precisamos da graça de Deus. E isso me faz pensar na nossa convivência. Às vezes, dentro de casa, ficamos apontando os erros dos outros, esquecendo que nós mesmos tropeçamos. No trabalho, cobramos dos colegas atitudes perfeitas, mas nós mesmos atrasamos prazos ou não fazemos com o mesmo capricho que gostaríamos que eles tivessem. É como aquela velha história de ver o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no nosso. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes em que julguei os outros sem olhar para mim mesmo. Ajuda-me a ser mais compreensivo, mais paciente, mais consciente de que todos estamos no mesmo barco, lutando contra nossas próprias limitações. O Salmo ainda fala dos que devoram o povo de Deus como quem come pão. Essa imagem é forte, porque mostra como os justos muitas vezes são explorados ou perseguidos. No mundo atual, isso pode se traduzir nas injustiças que sofremos. Pessoas que se aproveitam da bondade dos outros, que exploram a necessidade alheia, que se aproveitam da fragilidade para tirar vantagem. Talvez você já tenha passado por isso. Confiou em alguém e foi enganado. Ajudou e não recebeu gratidão. Foi honesto e acabou sendo prejudicado.
É nesses momentos que a tentação de agir como os insensatos aparece. Dá vontade de responder na mesma moeda, de ser duro, de deixar a fé de lado. Mas o Salmo nos convida a resistir. Ele mostra que, apesar da injustiça, Deus está com aqueles que o buscam. Ele não abandona os que confiam nele. Senhor, ajuda-me a não me deixar levar pela maldade dos outros. Que eu não perca minha essência por causa da injustiça. Que eu consiga permanecer firme na fé, mesmo quando parece que ser honesto não compensa. O salmista termina o salmo com um clamor de esperança. Se de Sião viesse já a salvação de Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. É como se ele dissesse: Senhor, traz logo a libertação, mostra a tua justiça, restaura o teu povo. Essa é uma oração de quem confia, mesmo em meio à dificuldade. Essa esperança é algo que precisamos carregar no coração todos os dias, porque a vida é cheia de provas, de situações em que parece que o mal está vencendo. Mas a fé nos diz que não será assim para sempre. Deus trará justiça, trará restauração, talvez não no tempo que gostaríamos, mas no tempo certo. É como quando enfrentamos um problema de saúde, uma crise financeira, uma situação familiar complicada. No meio da dor, é difícil acreditar que tudo vai passar. Mas quando nos lembramos dessa promessa, conseguimos respirar fundo e dizer: vai passar. Deus está no controle. Senhor, renova em mim essa esperança. Quando eu estiver cansado, quando parecer que nada faz sentido, lembra-me que a tua restauração virá. Dá-me força para esperar e confiança para não desistir. Esse salmo, mesmo sendo curto, é profundo. Ele nos faz refletir sobre como estamos vivendo, com Deus no centro ou como se ele não existisse. Ele nos lembra da importância de buscá-lo todos os dias, não apenas com palavras, mas com atitudes. Pensa comigo, quantas vezes no cotidiano temos a oportunidade de mostrar que acreditamos em Deus? Quando alguém precisa de ajuda, quando temos que escolher entre ser honestos ou tirar vantagem, quando surge a chance de perdoar ou guardar rancor. São nessas pequenas escolhas que mostramos se estamos vivendo com Deus ou sem Ele. O insensato diz no coração que não há Deus. O justo, mesmo sem falar, demonstra com sua vida que Deus existe. É como uma luz acesa em meio à escuridão, e cada atitude nossa pode ser essa luz para alguém. Às vezes, uma palavra de consolo, um gesto de bondade, uma paciência inesperada pode transformar o dia de alguém. Senhor, que eu seja essa luz, que minha vida seja um reflexo da Tua presença. E aqui eu penso também na importância da oração, porque viver dessa forma não é fácil, sozinhos não conseguimos. É na oração que encontramos força, é quando conversamos com Deus que Ele renova a nossa disposição. O Salmo é, por si só, uma oração. Ele nos ensina que podemos ser sinceros com Deus, podemos mostrar nossa indignação diante do mal, mas também expressar nossa esperança nele. Na prática, isso significa reservar momentos no dia para falar com Deus. Não precisa ser nada complicado. Pode ser no ônibus, lavando a louça, antes de dormir. O importante é abrir o coração e lembrar que Ele está ali, ouvindo. Senhor, ensina-me a orar mais, que eu não deixe a correria do dia a dia me afastar desse momento contigo. O Salmo 14 também é um convite a confiar que a justiça virá. Muitas vezes queremos resolver tudo com nossas próprias mãos. Queremos ver a resposta imediata. Mas o Salmo nos convida a esperar em Deus, a acreditar que Ele não fecha os olhos. Ele vê cada injustiça, cada lágrima, cada dor. É como quando plantamos uma semente. Não adianta querer que ela cresça do dia para a noite. É preciso regar, cuidar, esperar. Assim é com a justiça de Deus. Ela virá no tempo certo. Senhor, dá-me paciência para esperar o teu tempo. Que eu não desanime na espera, mas confie que o Senhor está cuidando de tudo. E para terminar, esse salmo é também uma mensagem de consolo. Porque mesmo diante do mal, temos a certeza de que Deus não nos abandona. Ele olha para nós, Ele busca aqueles que o invocam, Ele promete restauração. Essa certeza é o que nos sustenta, o que nos dá forças para seguir em frente. Senhor,
Obrigada por tua presença constante. Obrigada porque mesmo quando me sinto sozinho, o Senhor está comigo. Ajuda-me a viver cada dia com essa consciência, para que minha vida seja cheia de fé, esperança e amor. Que o Senhor Jesus te proteja e te abençoe.